paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Todos nós temos visto os acontecimentos dos últimos dias que têm nos mostrado que é o fim do tempo. E já podemos ver isso com o aumento das doenças, da fome, das mudanças climáticas no tempo e o ser humano cada vez mais pior e mais distante de Deus. E foi exatamente sobre isso que Jesus falou em Mateus, no capítulo 24, no verso 10 até o 12, que diz assim: Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Percebe que a maldade é uma das coisas que Jesus disse que iria aumentar mais no mundo, pouco antes da sua volta. E é isso que está acontecendo. Ou você acha que a falta de amor ao próximo tem sido por um acaso? Claro que não, meu irmão, minha irmã. Confirma para nós o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1 ao 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E eu quero te mostrar nesse vídeo 4 pecados que está dominando o mundo antes da volta de Jesus, para que você vigie e não pratique este erro. Mas antes, eu quero pedir a você para se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificação para que toda vez que a gente postar um vídeo novo, você possa ser notificado e estar sendo abençoado através deste vídeo. O primeiro pecado que nós podemos ver é o egoísmo. Se olharmos para as redes sociais, veremos muitas pessoas cheias de si e vazias de Deus, ostentando o que comprou, o carro, a moto, o celular, o relógio de grife e essas coisas mais, e nem se importando com Deus, nem tampouco com o próximo. O egoísmo é uma das piores doenças, pois mata a essência do homem e afasta do Senhor, e vai contra os princípios dos mandamentos que Jesus nos deu, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sabemos que isso tem dominado o mundo, mas nós não devemos nos abater, devemos seguir os passos de Cristo, que veio para servir e dar a vida no lugar das pessoas, a qual ele, sendo rico, ele se fez pobre por amor a mim e a você. Ele, tendo tudo, ele deixou tudo de lado e veio servir e não ser servido. O segundo pecado que nós possamos ver é a avareza. O apóstolo Paulo, ele falou sobre o pecado da avareza, o amor ao dinheiro. Nós podemos ver isso em 1 Timóteo, no capítulo 6 e no verso 10, que diz assim: Porque o amor
do dinheiro é a raiz de espécie de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Você já parou para pensar a quantidade de crimes que são causados no mundo todo por amor ao dinheiro? Nesse exato momento, quantos crimes está acontecendo por amor ao dinheiro? Fraudes, roubos, homicídios, guerras, família sendo destruída, tudo por dinheiro. Mas veja bem, meu irmão, minha irmã, o problema não é o dinheiro em si. Na verdade, ele é uma dádiva de Deus em nossas vidas para nos ajudar. Para ajudar a nós e também aos nossos próximos a ter o nosso alimento, a comprar as nossas coisas. O problema de tudo é o apego, é o afeto às coisas materiais. Este versículo que acabamos de ler diz que muitos, por amor ao dinheiro, foram atormentados com muito sofrimento. E é o que tem acontecido hoje em dia. Nos dias de hoje, muitas pessoas, quantas pessoas ricas têm entrado em depressão, em crises de ansiedade, em pânico, tudo por dinheiro, porque tem dinheiro e sempre está querendo mais. Mas que nós não venhamos ser dessa forma, que nós venhamos contentar com aquilo que Deus nos deu e com aquilo que nós temos, nós devemos ajudar ao próximo, não humilhar, não mostrar que temos mais, mas dar de bom grado, ajudar, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. O terceiro pecado que possamos notar é a imoralidade. A falta de santidade é o pecado que tem dominado o mundo todo, até mesmo dentro das igrejas. Sobre isso, nós nem precisamos falar muito, basta a gente olhar nas redes sociais, basta uma olhadinha em alguns vídeos, em algumas fotos, a gente já percebe, a gente já se depara com cenas de sensualidade, cenas que passam ali sexualidade. Hoje tem até aplicativos que pagam as pessoas para se auto-vender as suas fotos nuas, seminuas. E as pessoas em desejo de ter sempre mais, elas acabam ali cedendo a esta coisa do mal. A Bíblia, ela é bem clara em nos dizer em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 18 ao 20, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, nós não devemos usar o nosso corpo para seduzir, para atrair, mas o nosso corpo é para glorificar a Deus, que foi para isso que o Senhor nos fez, para glorificar o nome dele. O quarto pecado, meus amados irmãos, é a blasfêmia. O pecado mais grave que uma pessoa pode cometer. Infelizmente, vemos isso em vários lugares, em filmes, em séries, em músicas, na internet. E em Mateus, no capítulo 12, no verso 31 ao 32, vai nos dizer: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Blasfemar ou falar mal, ou xingar, ofender, inventar mentiras,
Isso nós sabíamos que os fariseus faziam o tempo todo contra Jesus. Mas o próprio Cristo disse que isso poderia ser perdoado. O grande perigo era eles blasfemar contra o Espírito Santo. Porque a função do Espírito Santo é convencer o homem do seu pecado. É levá-lo ao arrependimento para que ele seja salvo. Ele precisa se arrepender dos seus pecados. E a única pessoa, o único ser que pode convencer o ser humano do seu pecado é o Espírito Santo. É o que a palavra nos diz. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, quem blasfema contra o Espírito Santo está ignorando o único que pode convencer o homem do seu pecado, o único que pode convencer o homem do seu mau caminho para poder receber o perdão e a graça de Deus. Então, meu querido irmão, se você ouviu essa mensagem e se arrepende do seu pecado, confessa o seu pecado diante de Deus, porque o Senhor jamais rejeita um coração quebrantado, porque o Senhor jamais rejeita aquele que se humilha perante Ele. Porque o Senhor, Ele nos diz na sua palavra que Ele jamais lançará fora qualquer um que vier até Ele. Amém? Se você gostou dessa mensagem, se sentiu abençoado, compartilhe com seus amigos, com sua família, para que da mesma forma eles possam ser abençoados. Se inscreva em nosso canal e que Deus os abençoe.